Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou a Patrícia Bandeira e hoje a gente vai falar um recado para quem detesta aparecer nas redes sociais e que se sente como se estivesse invisível, não existisse, porque não gosta de participar, não gosta de postar e muitas vezes o mercado acaba exigindo que a pessoa fique aparecendo e isso é um sofrimento para muitas pessoas. Vamos ver o que a gente pode fazer nesses casos e se realmente você precisa necessariamente aparecer nas redes sociais. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia Bandeira e aqui a gente fala muito de assuntos ligados à carreira, a dinheiro e trabalho para que as pessoas possam ter vidas mais prósperas. Esse é o meu propósito, eu faço toda a minha atuação em cima disso. Eu sou professora e consultora nessas áreas e gosto muito de dar cursos, enfim, seja no Inspiple, seja pelo CAP, pela Love My Job, que são as empresas que eu atuo, que você pode conferir aqui embaixo para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E hoje eu quero trazer um tópico que muitas vezes é dor de cabeça, especialmente para quem atua por conta ou para pessoas que nem eu precisam atuar muito próximo do seu público, que é a questão da presença nas redes sociais. Esse assunto muitas vezes é polêmico porque nem todo mundo se sente confortável para gravar vídeos, para fazer postagens, ou mesmo que se sinta confortável, se sente exaurido, tendo que o tempo todo criar conteúdo, fazer coisas, ficar atento e desperdiça um grande tempo que poderia talvez estar usando para outra coisa nessa questão de postar nas redes sociais. Já vi relatos de pessoas que se sentem como se fossem escravos do conteúdo, que tem que ficar realmente sempre produzindo, sempre postando coisas para conseguir vender, para conseguir ter clientes, para conseguir exercer a sua profissão. Esse é o caso de muitos professores, colegas de profissão que eu tenho. Eu conheço também muitos empreendedores que enfrentam essa situação, especialmente também profissionais liberais, que têm que atuar realmente, eles são a própria carreira, a própria profissão, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, e muitas vezes fica nessa questão de produzir conteúdo e aquela sensação de será que está valendo a pena desperdiçar tanto tempo nisso? Será que eu tenho que mostrar meu rosto? Eu acho que eu não falo bem nas câmeras. E isso aí leva a muitas inseguranças que às vezes a gente sente em falar, não necessariamente em público, mas para uma câmera, ou mesmo da gente ficar se posicionando o tempo todo e talvez ficar com aquela impressão que a gente está parecendo chato. Então resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês, especialmente esse público que sente essa dificuldade ou se sente um escravo realmente do conteúdo, como algumas pessoas colocam, de ter que sempre estar produzindo, mesmo contra a própria vontade, para se manter ativo no mercado. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: está valendo a pena essa exposição? Porque eu noto que tem muita gente postando, compartilhando, criando post, perde tempo e normalmente é realmente algo que as pessoas não têm prazer, talvez, em fazer essa grande produção de conteúdo, mas realmente elas se sentem na obrigação de ficar postando porque é isso que tem que ser feito para conseguir clientes. Eu tenho um pouco de ressalvas com esse entendimento. Se é algo com tanto sofrimento, será que realmente essa é a melhor opção para você conseguir ter um desenvolvimento de carreira, conseguir ter o seu espaço no mercado de trabalho? Será que não existem outras formas de você se posicionar, que você não precise ficar nessa obrigação de postar conteúdo, de realmente ter que ficar o tempo todo aparecendo? Eu quero trazer isso porque eu noto que muitas vezes as pessoas esquecem do offline e concentram seus esforços somente nas redes sociais. E nem sempre isso vai ser o mais efetivo para todo mundo. Normalmente, quando eu tenho algumas orientações voltadas principalmente para profissionais liberais, que eu realizo por meio do Inspiple e também do CAP, eu acho interessante de trazer também que há outras formas da gente conseguir o nosso espaço no mercado de trabalho. Uma delas, por exemplo, é eu ministrar palestras gratuitas em instituições, muitas vezes pode ser instituições de ensino, ONGs, e conseguir ter esse espaço. Posso, por exemplo, eu já vi nutricionistas trabalhando com um grupo de mulheres empreendedoras para falar da importância da alimentação, já vi fisioterapeutas trabalhando junto com um grupo de arquitetos para divulgar a questão da importância da ergonomia no espaço de trabalho. Então tem inúmeras oportunidades para psicólogos trabalharem em saúde mental, para planejadores financeiros falarem sobre finanças
para dentro de empresas, para dentro de escolas. Então, existem inúmeros públicos que demandam uma série de palestras, muitas vezes podem ser pagas, mas em geral a gente pode também fazer de forma gratuita, que é uma forma de ter uma exposição até muitas vezes mais efetiva do que uma postagem nas redes sociais, que depois de um tempo começa a ficar obsoleta. Normalmente, quando a gente se posiciona em palestras, a gente começa a ter mais uma postura de autoridade, que é um dos principais gatilhos que fazem com que as pessoas queiram adquirir determinado produto ou serviço. Então, mesmo quando a gente faz palestras de graça, às vezes as pessoas ficam, estou trabalhando de graça. Mas a gente tem que pensar que isso é quase uma exposição, assim como nas redes sociais, e às vezes muito mais efetivo, porque o contato é muito mais próximo, porque a gente tem um tempo maior de exposição para explicar a nossa ideia. Muitas vezes a gente é mais efetivo na dor que aquela pessoa está sentindo, naquele problema que a pessoa está vivenciando, e a gente se torna como a grande referência a respeito de determinado assunto. Eu vejo muitos exemplos, por exemplo, de psicólogas que vão falar de saúde mental, por exemplo, em algumas instituições, algumas empresas, e depois da palestra divulgam o seu trabalho, fazendo atendimento terapêutico e tudo mais, fazendo sessões de psicoterapia, e muitas dessas pessoas que assistiram à palestra e que efetivamente foram tocados pela postura daquele profissional, que se alinharam com o jeito de trabalhar, entram em contato com essa pessoa posteriormente para agendar uma sessão, para contratar o serviço. Então são formas diferentes da gente também ter essa exposição que não necessariamente passa pelas redes sociais. Às vezes também a gente pode divulgar nos grupos de WhatsApp ou mesmo também ter parcerias com outros profissionais de forma a ter uma rede de indicações. Eu conheço, por exemplo, fisioterapeutas que têm parceria com empresas para que daí se indicar algum profissional, algum colaborador, ganha um percentual de desconto na sessão, e aí, claro, tem que se avaliar o custo disso, mas que muitas vezes é uma fonte já direta de indicações que não precisa necessariamente passar por postar, por gravar, que às vezes é um sofrimento muito grande se a pessoa não tem esse desejo ou essa, vamos dizer, desenvoltura com as redes sociais. E não é só desenvoltura no sentido ruim, que a pessoa não tem habilidade. Tem pessoas que atendem muito melhor presencialmente, enquanto outros são melhores no mundo digital, vamos dizer assim. É uma questão de característica, mais do que ser algo positivo ou negativo. Então, essa questão da gente pensar também da questão da rede social tá valendo a pena? Daqui a pouco a pessoa posta, e são poucas curtidas, são poucas contratações. Tem que valer a pena também no ponto de vista financeiro fazer todo esse desgaste. Daqui a pouco vale a pena investir de uma outra forma, daqui a pouco em divulgação, colocar em anúncio link patrocinado no Google, ou então em outras modalidades de divulgação, do que desperdiçar aquele tempo precioso, talvez gravando algum vídeo que poucas pessoas vão visualizar. Então é interessante que a gente também se liberte um pouco dessa opressão das redes sociais, eu diria assim, porque não é a única maneira de aparecer. É claro que eu acho importante salientar aqui no vídeo é que também, como profissional, especialmente profissional liberal, empreendedor, e mesmo quem deseja se destacar, se tornar uma referência na sua área de atuação, é preciso estar na vitrine, é preciso ser visto para ser lembrado. Isso continua valendo. Só que a questão existem mais formas de ser visto e lembrado para além das redes sociais. É claro que às vezes a gente sente dificuldade com a prospecção, com a comunicação. Normalmente são pontos que a maioria dos profissionais liberais enfrenta alguma dificuldade em algum grau para conseguir fazer esse movimento constante. Infelizmente, ele tem que ser feito porque a gente precisa conquistar clientes, próprias empresas, olha o que investem em termos de marketing, divulgação. Então, isso é uma necessidade para a gente conseguir comunicar o nosso trabalho e conseguir atrair mais clientes. Mas a questão é o quão estratégico a gente está sendo nisso, ou daqui a pouco a gente está fazendo por fazer, porque todo mundo está nas redes sociais e é obrigatório que a gente esteja. Eu acho que sempre é válido a gente usar as redes sociais também como canal, colocar lá o nosso perfil, manter relativamente atualizado, porque pode ser que clientes nos procurem por lá, mas talvez como mais uma fonte de contato do que talvez uma conversa com os nossos clientes. Talvez seja muito mais efetivo a gente divulgar para grupos próximos no WhatsApp, fazer essa questão de palestras, fazer talvez atendimentos que estimulem a questão de indicação, parcerias com empresas, instituições e tudo mais, que a gente possa pensar um pouco fora da caixa nessa hora de prospectar novos clientes. Especialmente se você tem muito assim essa sensação de estar sofrendo, sendo oprimido realmente pela questão das redes sociais,
de ter que estar sempre postando, sempre produzindo. Isso realmente é uma situação do nosso tempo. Tem muitas pessoas que até enfrentam situações de certa ansiedade e de um nível de estresse alto por estar constantemente tendo que estar produzindo, constantemente tendo que estar ligado, constantemente tendo que estar sempre em exposição. E a gente pode baixar um pouco esse volume, vamos dizer assim, essa ansiedade em relação a tudo isso, pensando de forma mais estratégica e vendo realmente como que a gente consegue as indicações, como as pessoas chegam até nós. Você vai se surpreender que o mundo offline ainda é muito presente por aí. Espero que tenha ajudado um pouquinho a baixar um pouco e deixar você mais tranquilo em relação à questão das redes sociais. É claro que aqui a minha ideia não é desestimular você a divulgar o seu trabalho, e sim em pensar num trabalho que faça mais sentido para você, inclusive nessa etapa tão importante que é da prospecção de clientes, de negócio, que todo mundo precisa para continuar exercendo a sua profissão. Se você gostou desse vídeo ou acha que faz sentido para alguém, compartilha, dê o seu like aqui, porque a gente quer realmente que chegue mais pessoas para a gente ter uma relação mais saudável com o nosso trabalho. E se você gostou desse assunto e quer saber mais, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para não perder nenhuma dica relacionada à sua carreira e como você pode desenvolver melhor o seu trabalho e a sua vida financeira. A gente se encontra num próximo vídeo. Até a próxima!